Reverendíssimo diácono, irmãos e irmãs, estamos celebrando a liturgia do 19º domingo do tempo comum. Jesus, que no evangelho de hoje nos dá uma dica para nos ajudar a compreender o que de fato na nossa vida deve ser considerado um tesouro, pois ele afirma: aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Coração que é o símbolo da vida, é o coração que na palavra de Deus é a casa do ser humano, a casa do ser humano. É como que se uma pessoa, quando se fala de vida espiritual, ela se tornasse um coração vital, aquilo que de fato é importante para a vida. E Jesus, ele faz este alerta: pois onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então a primeira coisa que nós precisamos meditar nesta Eucaristia de hoje é: o que está tendo o nosso coração? Aonde está o teu coração? Por onde ele anda? Aonde ele se encontra? Ah, padre, está no meu peito. Ah, tá, claro, verdade. Se ninguém falasse, eu não ia saber. Mas enquanto sentimento, por onde anda? Aonde está? Aquilo que está em você, mesmo quando não está com você. Como o rapazinho ou a menininha que se apaixona pela primeira vez. Se ele está comendo, ele está pensando nela. Se ele está estudando, ele está pensando nela. Não dorme porque está pensando nela. O coração dele a gente já sabe onde é que está. Tem muita gente importante na vida dele, mas naquela situação, naquele momento, tudo se torna secundário. E aquela menininha e aquele rapazinho se torna primário. É para onde se dedica toda a atenção, todo o esforço. Se ela mora na Conchinchina, ele dá um jeito de chegar. O rapaz tem preguiça de arrumar a cama, mas ele está gostando de alguém. Meu Deus do céu, faz coisa do arco da véia, para poder estar com aquela que tem o seu coração. Se torna um tesouro. E eu pergunto novamente: o que é o tesouro na sua vida? O que você agora, sem precisar pensar muito, porque se precisar pensar muito é porque você está em dúvida, mas sem pensar, o que é o importante, o valioso, o grandioso na sua vida, agora, hoje, neste momento, porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. É necessário, queridos filhos, termos respostas concretas para essas perguntas. Senão, nós não vamos nos encontrar, não vamos nos achar naquilo que Deus está nos falando hoje, naquilo que Deus quer falar conosco hoje. É necessário eleger o que é importante, o que é valioso, o seu tesouro, como o Kiko era da Dona Florinda, né? Tesouro da mamãe. Você tem coisas importantes na sua vida. Você consegue discernir, você consegue classificar, né, entre aquilo que é muito importante, aquilo que é pouco importante, aquilo que tem alguma importância e coisas que não têm importância nenhuma. Você consegue. Isso não é uma porta, você não é uma anta. Você tem razão, você tem inteligência.
Você é dotado disso, não sei se você sabe não. Mas você pensa. Não é preciso o padre ou qualquer outra pessoa falar, você consegue dizer isso. Isso é muito importante, porque à medida em que a vida vai passando, nós vamos reclassificando. Nós vamos tirando aquilo que ficava lá por último e colocamos em primeiro lugar. E aí de repente passa uma faixa etária, e aí aquilo que já não tinha, aquilo que era o mais importante na vida, a gente já tira lá de cima e vai colocando no meio, nós vamos reclassificando o tempo todo. E com isso, nós vamos aprendendo a proteger aquilo que é importante. Porque Jesus aqui no Evangelho diz, né, que o ladrão ele não tem hora para chegar. Pois quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa? Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porque num dia em que ele não espera, numa hora em que ele não imagina, o ladrão chega. E o ladrão não chega para roubar aquilo que não tem valor. Ele não chega para levar aquilo que não importa. Ele vem para roubar, ele vem para tirar aquilo que é valioso. E aí vem a palavra de Jesus para nós hoje: atenção, prontidão, vigilância, eleger o que é importante e não tirar os olhos daquilo que é importante. Cuidar, zelar, proteger, guardar. Porque aquilo que tem valor na vida, o tesouro que contém o nosso coração, é também objeto que nós podemos perder. É algo que nós podemos ficar sem, que o ladrão tenta roubar. E ele rouba de quem? De quem está desatento, de quem, quando o ladrão chega, está dormindo. E aí, queridos filhos, vem a grande mensagem de Deus para nós neste final de semana. Estamos acordados para vigiar de verdade o que vale a pena na vida? Nós estamos despertos, com os olhos atentos para aquilo que verdadeiramente tem valor na sua vida? Porque, por exemplo, você compra um carro, a primeira coisa que você vai fazer é um seguro. É um seguro. Por quê? Porque você sabe o quanto ele custou, você sabe o valor que ele tem, e você sabe que, com muita facilidade, outros vão querer ter o que é seu, sem pedir, né? Hoje, na hora do almoço lá em São Miguel, a minha irmã pediu para o meu pai buscar algumas espigas de milho na roça para poder fazer bolo, né? E aí a gente estava brincando, que a hora que eu cheguei no sítio, tinha algumas pessoas na roça, fazendo a mesma coisa que meu pai foi fazer, né? Só que meu pai foi buscar na roça que é da família, né? As outras pessoas não. Elas foram buscar o milho e só esqueceram de pedir. Então, tem gente que às vezes quer o seu carro e só esquece de pedir. E a primeira coisa que você faz é um seguro. Por quê? Porque você não pode ficar com ele o tempo todo. Você não pode ficar com o olho sobre ele o tempo todo. Vai ter momentos em que você vai ter que se afastar dele. Mas ele continua sendo importante e precisa estar assegurado. O que na sua vida você gostaria hoje de fazer um seguro? Porque eu conheço uma corretora de seguro, grandiosa, imensa, chamada Graça Divina. Chamada Graça Divina. Que quando nós confiamos a ela
aquilo que nos é valioso, aquilo que nos é importante, esta graça divina vai cuidando disso tudo. Esta graça divina vai zelando disso tudo, para que nós possamos viver, fazer as coisas que temos que fazer, dar conta do trabalho de todos os dias, dos nossos relacionamentos, de uma vida profissional, de uma vida familiar, com uma segurança, a segurança de que Deus está cuidando de tudo. Isso é fé. Isso é fé. A fé de que aquilo que me é importante, a fé de que aquilo que me é valioso, e eu coloco nas mãos de Deus, Ele vai cuidando, Ele vai zelando, Ele vai livrando das coisas ruins, Ele vai afastando daquilo que é mal. Esta fé, que é a segunda leitura de hoje da carta aos Hebreus, fala sobre Abraão. Esse Abraão que confiou toda a sua vida, que confiou toda a sua história nas mãos de Deus, e se lançou nas mãos de Deus. Deus havia lhe feito uma promessa, e ele caminha na direção desta promessa seguro. Deus está cuidando de tudo. E esta graça de Deus que não lhe faltou em nenhum momento, porque Deus tem o seu jeito de agir, e até mesmo nas situações mais improváveis, a fé se manifesta. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos. A fé que leva a continuar acreditando, mesmo quando as coisas não são tão favoráveis. De não desistir, porque talvez não aconteceu da maneira como nós queremos ou da maneira como nós desejávamos. A fé nos coloca sempre em estado de alerta e de prontidão, porque a qualquer instante Deus vai agir. E aí eu posso perguntar a vocês: nós estamos preparados para aquilo que Deus tem para nós? Porque muitas vezes Deus está fazendo tanta coisa na nossa vida, mas por não estarmos preparados e atentos, vamos nos distraindo com tanta coisa, ou vamos entrando num estado de dormência, a dormência física, que é a preguiça, a dormência espiritual, que é a tibieza, e que nos impede de ver o que Deus está fazendo, e que muda o nosso foco, que tira a nossa atenção e não permite nos ver, como Abraão, ver Deus em todas as circunstâncias, até mesmo naquilo que era uma tragédia, o sacrifício de Isaque. Mas o que leva Abraão a subir o Moriá, levando o menino, a lenha, o punhal, para oferecer um sacrifício a Deus no alto do monte, aonde o animal para o sacrifício ou a vítima era o próprio filho dele? O que o leva? Senão uma fé de que esse Deus que me chamou, este Deus que me fez uma promessa, não vai fazer nada que me seja mal. Eu coloquei o meu tesouro na mão dele. Eu deposito aquilo que me é importante na mão dele, e ele sabe o que é melhor. Ele sabe cuidar melhor do que eu. Deus sabe cuidar melhor do que você daquilo que te é importante. Falei, é uma seguradora. Queridos, você já sabe o que te é importante? Segunda pergunta, depois que você já sabe o que é importante, você está disposto a colocar isso na mão de Deus? Você está disposto a entregar nas mãos de Deus aquilo que te é valioso? A começar pela sua vida?
de dizer: Senhor, eu te dou a minha vida, eu te entrego a minha vida, os meus dias, os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos, porque eu sou meio distraído, e às vezes eu acabo perdendo alguma coisa, eu acabo deixando coisas da minha vida espalhadas por aí, mas o Senhor sabe cuidar, então eu coloco nas tuas mãos. Sua família, ela te é importante. Não é perfeita, viu, gente? Não é perfeita. Hoje, depois da missa, eu tive uma conversa muito difícil com uma pessoa que não consegue comemorar o Dia dos Pais por conta de situações que aconteceram, e a única palavra que me vinha na cabeça, enquanto aquele rapaz falava, enquanto aquela pessoa falava comigo, era: mas você esperava a gente perfeita? Você criou a ilusão de que a sua vida seria cercada de gente perfeita? Que mundo você vive? De que planeta você veio? Eu dizia com essas mesmas palavras que eu vou dizer a vocês: nós estamos aqui na terra, e aqui as pessoas são falhas, e aqui as pessoas são imperfeitas, e aqui as pessoas são criaturas. Só existe um Criador, perfeito e soberano sobre todas as coisas, aquele que é, que era e que será, um Deus santo, 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 somente Ele, mais ninguém. Acorda, meu filho, acorda. Então a sua família imperfeita, com pessoas imperfeitas, com um pai imperfeito, com uma mãe imperfeita, com filhos imperfeitos, é a sua família, e ela é um tesouro, e ela é valiosa, e ela é preciosa, e que na lista de classificação de coisas importantes, ela precisa estar somente abaixo de Deus, de Deus. Deus acima de tudo, depois sua família, a sua família, depois vem as outras coisas, o amorzinho da sua vida profissional. Falando em amorzinho da vida, um conselho para vocês jovens: preste muita atenção na maneira como o amorzinho da sua vida trata a família dele. Preste atenção. Preste atenção como o seu namorado trata a mãe dele. Presta atenção como é que a sua namorada trata a mãe dela, o pai dela. Tá? Fica de olho nisso. Porque essa é a família dele, essa é a família dela. Um dia será você. Um dia será você. Cuidado com isso, viu? Esteja atento. Presta atenção. Quem avisa amigo é, tá? Eu sou seu amigo, não sou seu inimigo não, tá? Eu não estou falando isso para colocar caraminholas na sua cabeça. Eu só quero ter certeza que o dia que você chegar aqui para acabar com o seu namoro e fazer dele um matrimônio, você esteja muito seguro do que você está fazendo. É um tesouro, a sua família é um tesouro. E você coloca a sua família na mão de Deus? Você entrega a sua família na mão de Deus? Você coloca na seguradora de Deus esse tesouro chamado família que você tem, dizendo: Deus cuida, porque eu não sei cuidar direito. Sou atrapalhado de tudo, meto o pé pelas mãos com muita facilidade, então o Senhor cuida para mim. Cuida.
Aí depois vem sua vida profissional, o seu trabalho e tudo mais. Porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E se você coloca o seu tesouro em Deus, aonde é que estará o seu coração? Nele. Nele. É automático. Quando você pensar na sua vida, você pensa em Deus. Quando você pensar na sua família, você pensa em Deus. Quando você pensa no seu trabalho, você pensa em Deus. Porque tudo isso estando nele, nele estará o seu coração. E aí você pode ficar tranquilo. Porque nada vai destruir. Porque nada vai acabar. Porque ladrão nenhum vai poder roubar. E aí vem a grande graça disso tudo. No dia em que você perder tudo isso nessa terra, você pode buscar a seguradora e recuperar tudo na pátria eterna no céu. Foi isso que aconteceu com todos aqueles que vieram antes de nós. Assim diz a primeira leitura. Com efeito, os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente e de comum acordo fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos, isso enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Os santos, todos aqueles que vieram antes de nós, todos aqueles que experimentaram a noite da libertação, colocaram suas vidas nas mãos de Deus e por isso nunca as perderam. Queridos filhos, criemos atenção, estejamos bem despertos, estejamos vigilantes, para que aquilo que não é importante, para que aquilo que é importante, a gente não vá deixando por aí em qualquer lugar. A gente não vá deixando por aí, tratando de qualquer jeito. Não, aquilo que é importante precisa ser guardado em lugar seguro. E o lugar seguro é Deus. Aquilo que é valioso, por exemplo, que é valioso na vida de um padre, a paróquia. Eu não tenho nada mais valioso que a paróquia. Aí todo dia de manhã, a primeira coisa que eu acordo, eu coloco 6 lá. Jesus cuida porque pode ser que hoje o meu humor não está um dos melhores, eu não vou saber cuidar direito, eu vou magoar alguém, eu vou machucar alguém, eu vou decepcionar alguém. Então eu já deixo tudo na mão do Senhor. É tudo seu. Que se acaso eu chegar ao fim do dia, eu olhar e dizer, eu não cuidei bem, eu tenho a certeza de que não perdi nada, porque o Senhor estava cuidando para mim. E é isso que eu te convido a fazer. Coloca a sua vida, coloca a sua família, coloca aquilo que te é precioso nas mãos daquele que pode guardar tudo, na mão daquele que pode proteger de todo mal, na mão daquele que na hora em que nós pensarmos que perdemos tudo, Ele vai nos acolher dizendo, não, o que você guardou aqui está aqui, é seu. É seu. Você não perdeu. O que você coloca nas minhas mãos, você não perde. Queridos, a vida, volto a dizer, ela passa por muitas mudanças. Ora algo é importante, ora outra coisa é. Que tudo aquilo que se torna importante, nós aprendamos a colocar nas mãos de Deus. E Ele nos ajude, pois, diz o livro dos Salmos que nós ouvimos hoje, mas o Senhor pôs o olhar sobre os que os temem, os que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria.
No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor é nosso auxílio e proteção. Queridos, talvez quando eu fiz a pergunta pela primeira vez, você estava meio em dúvida sobre o que é precioso e importante. Acolha as dicas de Deus desta pregação. E se acaso a sua vida e a sua família não estão no topo da lista dos seus tesouros, comece a reclassificá-la. Comece. Todas as outras coisas dependem do lugar que a sua vida e a sua família ocupam na sua vida. Todas as outras coisas. Pois nós ouvimos ontem no Evangelho: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perde a sua vida? Um coração vazio, um coração que não tem nada, é o coração de quem já morreu. Aprendamos a colocar o nosso coração no tesouro que verdadeiramente vale a pena: Deus, a vida e a sua família. Nada ocupe este lugar, porque se alguma coisa estiver ocupando, ainda dá tempo de você tirar, ainda dá tempo, porque aquilo que te é importante, o seu tesouro colocado nas mãos de Deus, nem mesmo a morte é capaz de te arrancar. Louvado seja nosso Senhor Jesus